Bom dia para você que está chegando conosco nesse momento para mais uma transmissão da nossa igreja, a Igreja Batista Rio da Vida, nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, desse dia 3 de maio de 2020, domingo, e que nós possamos ter aqui um estudo abençoado na manhã de hoje num novo horário, diferenciado, ao invés das 9h30, como de costume, dessa vez às 8h30, e vamos até às 9h30, assim Deus nos permitindo, tá? Eu quero estar com você até esse horário e quero já pedir para aqueles que estiverem chegando para a nossa live, para o estudo dessa manhã, para que possam estar já aí compartilhando o seu link, juntamente com as pessoas que estiverem próximas de você, já reúna a sua família, reúna as pessoas que você pode para estarem juntas aí agora e vamos estar juntos estudando a Escola Bíblica Dominical de hoje, vamos estudar a Bíblia. Eu sei que hoje com um horário um pouco mais cedo, tá? Espero que a turma tenha acordado, e aí peço para você me ajudar aí acordando a turma, Manda a mensagem para quem você puder, enquanto a gente vai aguardando um pouquinho para as pessoas chegarem aí na nossa live. Bom dia, irmã Maria Rita, já está chegando aqui. Aí, à medida que vocês forem chegando, vão dando uma saudação aí para a gente poder ir acompanhando e saber que que vocês estão conosco, tá? Deus abençoe vocês que vão chegando aí na nossa live já nessa manhã, para nós hoje estudarmos. Esperamos que hoje a nossa transmissão, não tenha nenhum problema quanto à internet, A gente mudou o horário, mudamos de celular, estou com outro celular aqui também. E vamos ver se hoje a gente consegue caminhar sem aquelas interrupções que têm acontecido nos domingos anteriores, Vamos ver se nesse horário alternativo a gente pega aí um horário menos frequentado e a gente assim acabe não tendo aquelas interrupções que tanto nos atrapalharam, no domingo passado. Praticamente a gente não conseguiu no domingo ter a escola bíblica, porque os cortes da transmissão, os travamentos foram muitos e a gente não conseguiu ter aí uma transmissão de qualidade e praticamente não deu para acompanhar. Na quinta-feira tentamos fazer também e a questão do horário também sobrecarregado, ainda teve alguns travamentos e hoje a gente então mudou os horários, tentando sair daqueles horários mais frequentados, na internet, principalmente nos domingos, para a gente nesse horário alternativo tentar ter aí uma transmissão com uma qualidade melhor, Meus filhos também chegando aí, Letícia, Cacá, Deus abençoe vocês. Compartilha, tá, meus irmãos, o link dessa transmissão ao vivo lá no grupo da igreja, compartilha com seus amigos, para o pessoal ir chegando. Estou aguardando um pouquinho, para ver se os irmãos despertam e chegam aí na nossa live. Também quero deixar aqui um bom dia, uma saudação para aqueles que vão assistir a nossa escola bíblica gravada depois, que Deus possa abençoar a sua vida. Espero que você esteja bem, Deixa eu aproveitar e falar, além do horário da nossa escola bíblica dominical de hoje, que foi antecipado para as 8h30, também o nosso culto de logo mais também foi antecipado em 1 hora, tá? Vai acontecer a transmissão dele às 18 horas, tá bom? Então você fica atento aí quanto à transmissão do culto também de logo mais, tá? Que vai ser antecipado aí um pouquinho para às 18 horas, Deixa eu ir regulando aqui a nossa imagem. Estou com um celular diferente, como eu disse, para a gente ir tentando, na medida possível, melhorar ao máximo aqui a nossa transmissão, E vocês vão me dando um feedback, aí para a gente saber se vocês estão conseguindo ouvir, se vocês estão conseguindo assistir com uma imagem boa, tá? Para a gente, na medida do possível, tentando regular aqui a nossa imagem para você ter aí uma imagem de qualidade, tá bom? Hoje a gente vai tentar fazer aqui um apanhado, da lição 2 e 3, tá? Então vou pegar só um resumo rápido aqui da lição 2 e depois já começar também a lição 3. Lembrando a nossa revista Avivamento Pessoal, já tem mais irmãos chegando, irmã Zane, irmã Marisa, bom dia. Reúnam a família aí, tá? Bota a família aí junto do celular, ou quem tem condição aí de estar
aí trabalhando, né, na transmissão pela televisão, né, consegue conectar na televisão, fica mais fácil ainda, né? É mais fácil pelo YouTube, né? Mas quem não tem o YouTube, de repente consegue conectar aí pelo Face, pela televisão também, dá para todo mundo assistir aí na sala, né? Muito em breve a gente vai estar aí transmitindo também pelo YouTube, a gente está fazendo o máximo, mas depende da gente adquirir alguns equipamentos, e isso não tem aqui em Cachoeiro, tenho dito para os irmãos, né? Esses equipamentos a gente tem que comprar alguns deles fora, tem que instalar a internet também lá na igreja para transmissão dos cultos, enfim, mas esse é um caminho sem volta, tá, meus irmãos? Ainda que a gente vá aos poucos voltando aí a frequência dos cultos da igreja, a gente, independente disso, não vai perder mais esse recurso tão importante que nós temos, que é esse contato através da internet. Eu acho que isso é um recurso, né, uma bênção de Deus que a gente pode utilizar bem, e utilizando bem, isso aí vai servir para nós estarmos de forma muito produtiva, né, aí alcançando, né, outras pessoas que não somente os membros da igreja, tá? Aproveito aí também para saudar mais irmãos que estão chegando aí na nossa live, né? Irmã Loriane, minha esposa, né? Marido Carmo e o Gabriel também estão chegando aqui. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? E aí, como eu disse, vão me dando aí um feedback para saber se vocês estão recebendo aí a transmissão de forma adequada, tá? Bom, para a gente já ir adiantando, né, enquanto o pessoal vai, como eu disse, chegando, né? Bruneta chegando também, Nádia, Deus abençoe vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia aí. Primeiro vamos começar aqui com o texto do domingo passado. Como eu disse, vou fazer uma ponte aí do domingo passado para a lição 2 para a lição 3. Tá? Então, quem estava estudando no domingo passado, a lição do domingo passado foi avivamento verdadeiro ou falso, e a lição de hoje, tá? Como receber o avivamento. Tá? Então, esses dois temas aí serão os temas que nós estaremos estudando no dia de hoje. E uma coisa a ser lembrado também para vocês nesse momento é a questão do texto bíblico, tá? Então quero que você abra aí o texto bíblico de Isaías 29:13, que foi um dos textos que nós utilizamos no domingo passado, tá? Então, como primeiro texto, você já deixa aí marcado Isaías 29, versículo 13, para a gente começar, como eu disse, fazendo aquela ponte da lição passada para a lição de hoje, tá? E aí lembrando do contexto do livro de Isaías, que foi inclusive um texto, né, que nós estamos na campanha aí da leitura da Bíblia, estudando, tá? Isaías foi escrito entre 650, 700 e poucos anos antes de Cristo, tá? Foi o ministério, na verdade, de Isaías. Maelda também chegando aí, bom dia, Maelda, Deus abençoe todos que já chegaram, tá? Então, Isaías 29:13 e abra também aí Efésios 5:18, tá? Já deixa aí aberto, porque Efésios 5:18 será o texto que nós vamos ler posterior, tá? Outro texto também que você pode deixar aberto aí, tá? E aí hoje você vai folhear na Bíblia aí, porque como eu disse, vamos fazer a transição de duas lições. Você abra também aí Apocalipse no capítulo 3. Foram dois textos que nós enfatizamos bastante no domingo passado, tá? E aí você vai abrindo esses textos aí para deixar ele já localizado, que vai facilitando à medida que eu for citando, você já está com esses textos aí abertos, né, para a gente ir acompanhando, tá bom? E o da lição de hoje vai ser Efésios 5:18, tá? Então, são três textos bíblicos que eu já citei aí. Isaías 29, Apocalipse 3 e Efésios 5, tá? Então, se você quiser, já vai deixando esses textos aí marcados. Chegou aqui também a nossa irmã Néia, Deus abençoe. Tá? E outros irmãos que a gente já percebeu que já chegaram à nossa live, embora não tenham ainda interagido conosco aí, mandando mensagem, mas a gente quer deixar aí um bom dia na presença do Senhor para todo mundo que já está aí na live da nossa Escola Bíblica conosco. Bom, vamos começar então, né, porque o nosso horário, né, parece ser longo, mas não é, um horário curto, né, para a nossa Escola Bíblica Dominical. Então quero convidar você aí para irmos para o primeiro texto, Isaías 29, versículo 13, tá? E o contexto de Isaías, como eu disse, aí vamos arredondar por volta de 700 anos antes de Cristo, aí o ministério de Isaías, e ele pregava
para o seu povo, tá? Não nos esqueçamos disso, ele está falando para o seu povo, o reino de Judá, o povo de Israel na parte sul, tá? Que era o chamado reino de Judá, e aí ele estava falando para o seu povo, tá? Com relação a como é que estava o povo em relação à sua comunhão com Deus, ao seu relacionamento com Deus. Tá? E aí no versículo 13 ele diz assim: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, a adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Então aqui é o texto básico para a nossa lição de hoje, quando Isaías fala isso para o seu povo. E aqui tem algumas coisas bem importantes que nós vamos destacar. Antes da gente entrar nos pontos da lição, vamos fazer uma oração também, né? Pedindo a Deus que abençoe o nosso estudo de hoje e abençoe o nosso dia, né? Nossa irmã Poliana também chegando aí. Deus abençoe todos que já estão conosco aí na nossa live do estudo da Escola Bíblica. Enquanto a gente vai orando, né? A gente espera que mais irmãos possam estar chegando aí na nossa live para a nossa Escola Bíblica. Vamos orar então? A Adriana chegou também. Vamos orar. Deus bendito, muito obrigado pelo dia de hoje que o Senhor nos concede. Agora, tendo lido a Tua Palavra, pedimos ao Senhor que nos dê uma escola bíblica, ó Deus, produtiva, que possamos aqui, ó Deus, aprender o conteúdo das lições de hoje. Pedimos também que o Senhor nos abençoe, nos ajude na transmissão, para que não tenhamos problema, de maneira que o nosso estudo hoje possa ter um bom aproveitamento. Abençoa todos os irmãos que já estão chegando, aqueles que irão assistir a gravação depois também, que todos sejam alcançados pela Tua Palavra e estejam debaixo do Teu cuidado e da Tua graça. É a oração que Te fazemos, agradecido por tudo e pelo privilégio de podermos ler e ter a Tua Palavra em nossas mãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, vamos começar destacando aí o nosso tema de hoje. Então, nesse texto de Isaías 29, versículo 13, tá? Como eu disse, Isaías falando ali para o seu povo e fazendo um chamamento, né? Um chamamento para reflexão, porque ele coloca aqui uma verdade que o povo precisava entender naquele momento, né? Quando ele diz, esse povo se aproxima de mim com a boca, e me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, palavras de Deus para o povo. A gente lembra que Jesus falou isso também, tá? Jesus citou essa expressão para falar sobre o relacionamento do povo com Deus naquele tempo também que ele estava anunciando a sua mensagem. E ele diz aqui ainda, a adoração que me prestam é feita só de regras e ensinadas por homens. É uma palavra dura, tá? Mas uma palavra necessária que, como eu disse, foi dita por Isaías há cerca de 700 anos antes de Cristo, para o seu povo. Lembre que ele está dizendo para o seu povo, tá? Não é para um povo estranho, não é para uma nação pagã, ele está dizendo para o povo de Israel, para o povo de Deus, para o povo refletir sobre isso. Mais tempo depois, Jesus também vai falar isso diretamente para o seu povo, da mesma forma, né? Inclusive utilizando uma outra expressão depois, né? Que ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus também não o receberam. E nós hoje também podemos assimilar essa palavra como sendo para nós, para que ela sirva como uma reflexão e de uma maneira que a gente possa, nessa reflexão, né, nos consertar, caminhar mais com o nosso Senhor. Tá? Vamos lembrar dos pontos aqui, né, da nossa lição do domingo passado. Eu vou citar, vou passar por eles. Tá? Primeiro ponto foi que as aparências enganam. Tá? Esse foi o primeiro ponto, né, que a gente estudou no domingo passado. Lembrando, né, que nessa parte aqui, bem como na introdução da revista, na lição número 2, eu estou aqui agora falando um pouquinho da lição número 2, tá, para fazer a transição para de hoje, né, que o autor aqui ele coloca, né, o pastor Marcelo Aguiar, que é o autor da revista, ele coloca uma verdade, uma realidade dura, mas ao mesmo tempo muito importante para a nossa reflexão. Que realidade é essa? As pessoas estão confundindo avivamento, tá, com histerismo, com movimentos, tá? Então há uma distorção um pouquinho do avivamento. As pessoas não entenderam ainda o que é o verdadeiro avivamento, tá? Outros entendem que avivamento é uma coisa que acontece no ambiente externo e depois ele me alcança, e na verdade é o contrário, ele parte do nosso relacionamento com Deus. Nós vimos isso na primeira lição
dessa nova série, né, de que o avivamento ele é algo que nasce do nosso coração a partir da nossa busca a Deus, do nosso arrependimento, da nossa produção dos frutos do Espírito. Então esse é o avivamento que acontece na nossa vida, e aí a partir daí, lembra, né, daquela questão do crente, da ilustração da primeira lição, do crente termômetro e do crente termostato, né? O crente termostato é aquele que muda o ambiente, né? É aquele que quando ele chega, onde ele está na igreja, na sua casa, em qualquer lugar, ele muda o ambiente, ele muda a temperatura do ambiente. Por quê? Porque, como eu disse, o avivamento é aquilo que vem de dentro para fora. Então, aonde ele chega, ele consegue produzir alegria, ele produz os frutos do Espírito e ele manifesta, independente do ambiente que está ao redor, o avivamento. Já o crente termômetro é o crente que vive aqui e ali só medindo a temperatura dos outros. Ele mesmo não muda, ele não promove mudança nenhuma no ambiente, mas o que é o crente termômetro? É aquele que apenas mede a temperatura. Esse lugar aqui está agitado, né? Esse está movimentado, esse está avivado na visão dele. Esse está frio. Então ele só mede, mas ele não muda em nada. Tá? Então, cuidado com as aparências elas enganam. Tá? E como eu disse, essa palavra é uma palavra para o povo do Senhor, para que o povo do Senhor faça uma reflexão. Heber também está chegando aí na nossa transmissão. Lembrando, meus irmãos, quem for entregar suas doações, tem pessoas lá na igreja desde agora às 9 horas, né? Já, na verdade, daqui a pouco o pessoal está chegando lá para receber as doações, tanto da campanha do quilo, quanto as doações financeiras dos irmãos. Tá? Agora vamos para o segundo texto que nós falamos, ainda da lição passada, que é o texto de Apocalipse, no capítulo 3. Tá? E aí, quando chega o Heber, eu creio também, salve aí a irmã Ana Cláudia também, que está sempre participando. A gente fala, aqui eu acabo falando só os titulares aqui dos celulares, né? Mas sei que os irmãos aí estão reunidos com a sua família, tá? Me perdoe se eu esquecer de citar alguém, mas é claro, meu desejo é que cada celular aí tenha 4, 5 pessoas em volta dele assistindo, ou quem está também podendo assistir na televisão, tem aí reunida a sua família também, juntos aí assistindo, para a gente poder ter um bom grupo, alcançar um bom grupo da nossa igreja. Tá? E eu peço sempre assim que você mande o link, né, para as pessoas da igreja, ligue para as pessoas da igreja que não estão participando. A gente percebe que nem todo mundo chega nas nossas lives aqui para participar. Tá? E a gente fica preocupado com isso, porque a gente ainda está tendo uma dificuldade com as reuniões públicas, tá, presenciais, e a gente precisa usar bastante esse recurso. Tá? Então, me ajudem aí, sempre contactando com aqueles que vocês perceberem que não estão chegando nas lives, para eles virem participando. Bom, Apocalipse capítulo 3, aqui o texto vai citar para nós duas igrejas, tá, que nós devemos recordar aqui em Apocalipse 3, e que a palavra do Senhor também vai ser direcionada para elas. Tá? Desde o capítulo 2 de Apocalipse, há aqui algumas cartas sendo escritas a algumas igrejas da Ásia Menor, tá? E são 7 igrejas no total, e foram destacadas aqui 2 no capítulo 3, que elas tinham uma aparência de avivamento, mas a palavra do Senhor veio a elas para lembrar que muitas vezes as aparências enganam. Tá? Então eu vou ler aqui o versículo 1 para falar para você primeiro da igreja de Sardes. Tá? Então o versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Principalmente aqui, essa última frase, tá? Você tem fama de estar vivo, mas está morto. É uma frase muito pesada, né? Mas foi dita para uma igreja do Senhor, uma igreja do Novo Testamento, tá? Não é uma igreja que veio depois, 200, 300 anos depois, não. Tá? A gente lembra que o apóstolo João, que foi o último apóstolo vivo, né? O último a morrer daquele grupo dos apóstolos, e ele morreu ali por volta do ano 100 antes de Cristo, e antes disso ele estava no exílio, né, na ilha de Patmos, e lá ele escreve o livro de Apocalipse. Tá? E aí então direciona essa revelação do Apocalipse, entre elas essas cartas, àquelas igrejas, e as igrejas de Sardes que tinham essa fama. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Tá? Então, o que essa palavra tem a dizer? Né? Muitas vezes as aparências enganam. Então a gente pode entender a igreja de Sardes uma igreja cheia de pessoas,
E aqui, ó, não confunda a igreja com o templo, tá? Lembra que naquela época as pessoas se reuniam muito nas casas, tá? Às vezes tinham sinagogas dos judeus onde eram pregados o evangelho também, tá? A palavra do Senhor. E então não confunda a questão de igreja com templo, tá? Mas igreja mesmo, pessoas. E aí então eles tinham a fama de estarem vivos, mas precisavam se consertar, precisavam se arrepender, precisavam se preparar, como diz até mesmo o texto aqui na sequência, né, para um encontro com Jesus, tá bom? Então, ainda que sendo igreja, tinham a fama de estar vivos, mas estavam mortos. Uma reflexão para nós. Muitas vezes as pessoas, vou para essa ou para aquela igreja, porque lá tem movimento, por causa talvez dos histerismos, da ênfase no emocionalismo, e se esquecem totalmente da ênfase do Evangelho, da palavra do Senhor, dos frutos do Espírito, apenas julgam as coisas pela aparência, tá? Eu tenho dito quando prego na igreja muitas vezes que há pessoas que eu já vi e que faziam coisas assim excepcionais num púlpito, mas ao mesmo tempo eu conhecia a vida delas e sabia que elas estavam distantes de Deus, tá? Lembra que Jesus disse que muitas pessoas, no dia que forem encontrar-se no julgamento, vão dizer: Senhor, em teu nome fizemos prodígio, em teu nome curamos, em teu nome expulsamos demônios. Enfim, fizeram tantas coisas em nome do Senhor Jesus. E o que Jesus vai dizer por essas pessoas, por conhecê-las realmente de forma sincera? Não vos conheço. Então tome muito cuidado com as aparências. A segunda igreja que é citada aqui nesse ponto aqui de que as aparências enganam, ainda em Apocalipse no capítulo 3, é a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, versículo de número 17, né? A carta de Laodiceia começa aí a partir do versículo 14, tá? E o versículo 17, eu vou ler para você. Cadê aqui? Versículo 17. Vou pegar aqui a partir do verso 16, ó. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Olha só que palavra direcionada também para a igreja. A igreja, né, achava: estou rico, né? Ou somos uma igreja, e quando falo rico aqui, né, não é só a riqueza dos recursos, né, materiais, não, tá? É uma igreja que pode se considerar assim: nós somos autossuficientes, né, não precisamos de muita coisa. E aí então o Senhor está dizendo aqui, ó, enquanto você acha que está enxergando muito, enquanto você acha que tem muitas coisas, Ele está dizendo aqui, ó, você está pobre, cego e nu, né? Então é o que o ponto diz: as aparências elas enganam. Quando buscamos o avivamento pessoal, precisamos enfrentar dois adversários. Primeiro adversário, a acomodação. Muitas vezes, meus irmãos, a gente chega num ponto que eu creio que muitas igrejas no Brasil chegaram nesse tempo, que é a questão de estarem acomodadas com seus recursos, e aí então as pessoas hoje têm muitas possibilidades, têm templos, né, têm muitos recursos, não que isso esteja errado, pelo contrário, quanto mais conforto, quanto mais equipamentos nós tivemos para produzir cultos inspirativos, para realizarmos os nossos cultos que alcancem o máximo de pessoas, é melhor. Nós mesmos estamos nos valendo aqui de recursos da internet, então isso é muito importante. Mas a gente tem que ter cuidado para não se acomodar. Aí entrar naquela velha frase, né, que muita gente tem dito por aí nas igrejas, né? As igrejas estão cheias de pessoas vazias de Deus, porque as pessoas estão acomodadas. As pessoas hoje não lutam mais para ganhar uma alma para Jesus, não oram mais por um não crente. Avivamento também é isso, meus irmãos. Avivamento também é produzir frutos, frutos do Espírito, e frutos também, como diz lá João 15, né? A videira, né? E nós somos os ramos, produzir lá os frutos, e frutos que permaneçam. Então aí o fruto da multiplicação, né? Então a gente também tem que ganhar pessoas para Jesus. Tá? E é importante, né, que a gente possa, então, se manter vivo dessa maneira. Aí eu lembro isso a você. Então, o primeiro desafio do avivamento é a acomodação. Os crentes estão acomodados, tá?
E quando eu digo acomodados, muitas vezes dentro das igrejas que na visão deles são igrejas avivadas. Né? Por quê? Por conta do emocionalismo do movimento, e ele acha que ele não precisa mudar de produzir os frutos, porque ele está num ambiente de movimento que faz com que ele tenha uma aparência de avivamento. Não que eu seja contra isso, tá, meus irmãos? Não estou falando aqui, o pastor é contra um culto animado, que bate palma, que a gente tenha até certas emoções dentro do culto. Muitas vezes a gente chora, né? Por conta de uma palavra, de um hino. Não estou dizendo que eu sou contra isso. É claro que cada pessoa recebe isso de uma maneira diferente. Então nós não podemos querer equiparar todo mundo, dizendo todo mundo tem que ser assim. Né? Todo mundo tem que chorar, todo mundo tem que sorrir, todo mundo tem que bater palma. Não, as pessoas elas são diferentes. Tá? Então tem muitas pessoas que num momento de contrição ela prefere ficar no silêncio ali, contrita com Deus. Outras, né, já conseguem se expor um pouco mais, compartilhar um pouco mais. Então as pessoas são diferentes. Tá? E a gente não pode pedir reações iguais. Só não podemos também confundir e julgar as pessoas pela aparência, julgar as igrejas pela aparência. Muito cuidado com isso. Tá? Então o primeiro desafio a enfrentar, a acomodação. Tá? Esse é o primeiro desafio. O segundo é a distorção, que é o que nós falamos até um pouquinho aí na introdução da lição, que nós não podemos confundir a genuína ação do Espírito Santo com sensações proporcionadas pela carne, né? E as emoções, não se esqueçam disso, são sensações que elas vêm da carne também. Como eu disse, não sou contra isso, não é que isso esteja inteiramente errado, só não podemos julgar por isso, tá bom? No comentário da lição, diz aqui que Satanás ele fará todo o possível para impedir o avivamento e até, sendo necessário, ele pode se disfarçar em anjo de luz para enganar os escolhidos, né? Diz lá 2 Coríntios 11, versículo 14. E quando fala aqui de anjo, eu quero lembrar até de uma comparação que é feita aqui no livro de Apocalipse, com o líder das igrejas sendo chamado de anjos, né? Aí há uma série de interpretações quanto a isso, mas partindo da ideia, né, de que Satanás ele se veste de anjo, muitas vezes ele pode aqui se colocar como uma... E aí não vamos entender aqui literalmente, né? Vamos entender aqui que ele vai fazer o possível para enganar a quem? Aqueles que também estão na igreja. Então ele pode vir como uma liderança, ele pode vir como alguém importante dentro da igreja, ele pode vir como uma pessoa que todo popular na igreja. Então muito cuidado com isso. Tá? Como é que a gente pode entender o avivamento de forma correta? Através dos frutos. Tá? Então eu quero finalizar essa segunda lição para a gente partir aí para a terceira lição, que é a lição de hoje, né? Falando um pouquinho sobre os frutos. É pelos frutos que nós conhecemos as pessoas, tá? Se elas são boas ou não, se elas são pessoas, né, avivadas ou não, se são bons crentes, bons cristãos ou não, né? Então, é pelos frutos, né? A Bíblia nos ensina sobre isso. Então, eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Tá? Aproveitar aí para dizer para os irmãos que nossa transmissão está chegando lá em São Paulo, né? Dá um bom dia aí para o meu irmão, Sid Clay, está lá com a sua família, lá em São Paulo. Espero que vocês estejam todos bem aí, sintam-se abraçados virtualmente, né, por mim, por todos os irmãos da igreja que estão acompanhando a nossa live. Tá? Espero que vocês estejam muito bem aí. Deus abençoe. Acompanhe conosco aí o nosso estudo dessa manhã, né? E espero que você possa crescer juntamente conosco aqui no estudo de hoje, tá bom? Mas espero que todos estejam bem aí, sintam-se abraçados aí, tá? Meu irmão e toda a sua família, lá em São Paulo. Tá vendo, irmãos, como nós estamos chegando longe com a nossa transmissão? Isso é uma bênção, né? Usar o recurso da internet é também uma bênção. Bom, falando aqui dos frutos do Espírito, tá? Gálatas capítulo 5, versículo 22, olha o que nos diz a palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, o verso 23, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Então o texto está dizendo aqui que há características do nosso caráter que elas superam qualquer lei. Por quê? São características produzidas pela presença do Espírito Santo na vida das pessoas. E aí eu gosto de sempre fazer uma distinção entre frutos espirituais e dons espirituais. Muitas pessoas julgam um verdadeiro avivamento, um crente avivado, uma igreja avivada,
pelos dons espirituais. Meus irmãos, dons espirituais o Senhor concede a cada um segundo a vontade dele, não segundo a nossa vontade. Por exemplo, eu sou pastor. Na lista dos dons espirituais na Bíblia está ali o ministério pastoral, assim como outros, o do ensino, da ciência, da liderança, enfim. Tem várias listas de dons espirituais na Bíblia. Então, o de pastor, aí alguém diz assim, eu escolhi ser pastor. Quero dizer para os irmãos que na minha adolescência eu não pensava em ser pastor, mas Deus nos chama, e Ele não chama todo mundo na igreja para ser pastor, porque senão as igrejas seriam compostas só de líderes de pastor. Como é que ia funcionar isso? Um corpo é composto só de um braço, de uma cabeça, de um tronco? Não, o corpo ele tem várias partes e todas elas são úteis, tá bom? E na questão dos dons, a gente lembra que no próprio texto da Bíblia diz que o Espírito Santo concede conforme Ele quer. Para quê? Para a edificação da igreja, para crescimento das pessoas. Então não é uma escolha nossa, eu quero ser famoso, eu quero ser o líder da igreja, eu quero aparecer lá para todo mundo, então eu vou escolher. Não, não é assim. É Deus quem nos dá a capacitação para que a gente possa edificar a igreja, para que a gente possa cumprir o nosso papel. Então eu vou ser às vezes um braço, eu vou ser às vezes ali o tronco, eu vou ser a perna, e todas as partes são úteis, tá? Então não se julga o avivamento de um crente ou o avivamento de uma igreja pelos dons que ela tem, tá? Os dons são muito importantes, mas eles vêm de Deus para nós conforme Ele quer. Agora os frutos, eles são características do caráter de cada um que todos devem ter. Tá? Esses frutos que eu citei aqui do Espírito Santo, significa que se o Espírito Santo está presente naquela vida, ela vai ter que dar esse fruto. É mais ou menos assim, se eu plantei um pé de manga, eu não vou querer que aquele pé de manga dê limão. Se eu plantei um pé de manga, é para aquele pé de manga dar manga. Se eu plantei um pé de uva, é para aquele pé de uva dar uva. Se eu plantei uma laranjeira, um pé de laranja, é para aquele pé de laranja dar laranja. Eu não vou plantar um pé de laranja e querer que ele dê manga, por exemplo, né? Não consegue fazer isso, acho que nem com enxerto. Então, assim, a gente tem que cumprir o propósito para o qual nós somos criados. Então, se o Espírito Santo passa a habitar na vida de uma pessoa que se tornou um cristão, um crente em Jesus, qual é o fruto que ele tem que produzir? O fruto do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Vou ler novamente para você. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso aí todo mundo tem que ter, todas elas, tá? Porque se o Espírito Santo está em nós, isso tem que ser produzido. Então, na hora de você julgar alguém, uma pessoa realmente avivada, cheia do Espírito, julga pelos frutos, não pelo dom. Porque o dom, cada um vai ter um e vão ser diferentes. Agora, os frutos, não. Todo cristão tem que se esforçar para produzir esses frutos, porque o Espírito Santo está nele, então ele tem que produzir esses frutos. Agora, se ele produz de forma diferente, quantas vezes você já ouviu? Fulano está ali, prega ou canta muito bem, mas vai ver o testemunho da pessoa, a vida da pessoa, é uma vida totalmente avessa àquilo que o Evangelho de nosso Senhor Jesus diz. Ele não consegue colocar em prática, ele não consegue crescer, se arrepender, mudar de vida. Inclusive, ele até chega a dizer isso, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Isso não é para crente. Aquilo que a gente diz aí, a síndrome de Gabriela, não é para crente isso. O crente, ele pode ter crescido num ambiente, aprendido uma série de coisas, mas a verdade é que ele tem que estar sempre apto para mudar, senão ele não vai experimentar o avivamento real. Tá? Então, os frutos revelam o verdadeiro avivamento. Chegou aqui também a nossa irmã Vanilda, Deus abençoe. Estou tendo feedback dos irmãos que hoje a transmissão está boa, graças a Deus. A gente espera que a gente consiga usar da melhor forma esse recurso. Orem por isso, para que a gente possa ir aos pouquinhos e adequando os nossos equipamentos, para a gente poder ter uma boa transmissão pela internet. A gente está tentando investir nisso, tá, meus irmãos? Mas nesse período está sendo difícil comprar os equipamentos aqui, a gente vai ter que pedir para alguns equipamentos virem de fora. Bom, o restante dessa lição número 2, quem tem a sua revista, tá? Quem não tem, pega lá na igreja, tá, meus irmãos? Lá na igreja tem algumas revistas que nós disponibilizamos lá para os alunos da EBD. O restante dessa lição, número 2, fala sobre alguns casos de avivamento na história. Vou apenas citá-los aqui, tá? Só para a gente terminar aqui a lição número 2 e começar a lição número 3. Tá? Cita aqui o avivamento nos dias do rei Josias, que foi muito importante. Tá? O avivamento na época de Esdras e Neemias e o avivamento na época da igreja primitiva. Se
na quinta-feira a gente conseguir ter uma transmissão boa, eu falo sobre esses avivamentos aqui que foram muito importantes. Então a gente não pode deixar eles passarem em branco não, tá? E aí então eu falo sobre eles no culto da quinta-feira, na nossa live de oração da quinta-feira próxima. A lição de hoje, o título, né, da lição número 3, é como receber o avivamento. Então agora eu quero que você abra aí a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 5. Tá? Então, quem estava com a sua Bíblia aberta em Gálatas, é só folhear mais algumas folhinhas aí e vai lá para Efésios no capítulo 5, verso 18, que aí nós vamos estar aí lendo esse texto. Eu quero apenas lembrar também a você que está participando conosco, tá? Depois manda pelo WhatsApp alguma pergunta, se você tiver alguma pergunta, né, de algum ponto que não ficou claro, que você gostaria que a gente pudesse responder, tá? Manda a pergunta pelo WhatsApp, que aí a gente começa a próxima lição respondendo aquelas perguntas. Se eu conseguir responder, claro, né? Se tiver ao meu alcance responder a sua pergunta, tá? Então, para a gente assim não fazer uma transmissão mais dinâmica aqui, eu não ficar parando para ler as perguntas e responder aqui de pronto, né? E aí o tempo ir passando, então manda as perguntas pelo meu WhatsApp, e aí chegando para minhas perguntas, eu começo a lição no próximo domingo respondendo algumas dessas perguntas. Bom, Efésios capítulo 5, verso 18, tá? A gente tem uma convocação para nós aqui. Eu vou ler para os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então há aqui uma convocação, ao mesmo tempo que se fala de um ponto aqui negativo que nós temos que abandonar. Está dizendo aqui: não se embriaguem com o vinho. Por quê? Porque o vinho nos tira de si, e o Espírito Santo faz justamente o oposto, né? Ele nos faz ter o equilíbrio, tá? Ele nos faz caminhar com certeza, com convicção. Então, não vos embriagueis com vinho, que nos tira de nós. Olha só, hein? A Bíblia diz que o Espírito está sujeito, né, à nossa vontade. Então, olha que coisa interessante. A questão do equilíbrio, do controle ou do autocontrole é algo muito importante na vida do crente. Tem crentes que às vezes perdem o equilíbrio em várias áreas da sua vida, inclusive até mesmo nas áreas emocionais. Tá? A gente tem que ter cuidado com isso. Por quê? Porque nós temos que ter o autocontrole. Não vos embriagueis com vinho. Por quê? Aqui o vinho significa o quê? Que tira as pessoas do controle. Não é assim? Quando uma pessoa está embriagada, ela sai de si, ela não consegue mais controlar as suas ações. Não é assim que acontece com uma pessoa embriagada? Tá? Então está dizendo: não vos embriagueis com vinho, em que há condenação, mas enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque aí você vai caminhar com equilíbrio, com sensatez, você vai caminhar com racionalidade. Lembra de Romanos capítulo 12, para nós experimentarmos ali o culto racional, né? Então, a gente experimentar o culto que há entendimento, né? Por isso é importante. Às vezes, assim, vamos pegar uma coisa pequena. Por exemplo, você está num culto, você já parou para pensar na letra daquela música que você está cantando? Tem muitas pessoas que às vezes cantam as coisas, né, e ele apenas ouve uma boa melodia. E olha, se você botar uma letra ruim numa boa melodia, as pessoas cantam, fica gravado na mente. É só você pegar aí aqueles hits, né, de algumas épocas aí que gravam na mente da pessoa, que é o que o pessoal fala de música chiclete, né, porque ela gruda e você lembra dela mesmo sem querer. Às vezes a letra é péssima, é pobre, é horrível, mas porque foi botada uma melodia que psicologicamente ela alcança as pessoas, fica gravada ali. Então muito cuidado, isso pode acontecer nas igrejas também. As pessoas cantam com muita emoção e elas se entregam totalmente àquela música ali e às vezes não são capazes de entender a letra, o que está sendo cantado ali. Não se esqueça que a música ela tem várias finalidades. Ela pode pregar a palavra, ela pode ser uma oração e ela pode também ser uma adoração. Ela pode não ser nada disso também. Por isso que é importante você olhar para a letra da música. Bom, então como receber o avivamento? Vamos pegar aqui pelos pontos da lição, né? Primeiro passo para nós recebermos o avivamento, meus irmãos, é reconhecermos que nós temos pobreza espiritual. Jesus fala sobre isso no Sermão da Montanha, lembra? Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é pobreza espiritual? É nós, meus irmãos, entendermos que nós não somos autossuficientes. Nós precisamos de Deus.
Tem muita gente que confunde aí a pobreza, né, espiritual com outras coisas, mas pobreza espiritual é sentir que você precisa de alguma coisa a mais. O pobre não é assim? O pobre é aquele que não tem algo que ele precisaria ter. Então, pobreza espiritual significa que nós temos que sempre estar buscando a Deus, que nós não somos autossuficientes, que nós não somos o bom o suficiente. Tem muita gente que às vezes eles se consideram autossuficientes. E olha, aí eu vou falar uma palavra muito séria para a igreja, tá? Você que é parte de uma igreja, tanto da nossa quanto de outra igreja. Presta atenção. Tem muitos pastores que se acham estrela, muitos cantores que se acham estrela. Sabe por quê? Porque ele tem uma plateia em volta dele. Ele não tem um grupo de adoradores, ele tem uma plateia. Uma plateia, né, que coloca ele lá em cima, né, que faz com que ele se sinta maior do que os outros. Muito cuidado com isso. Cuidado, nós pastores temos que ter cuidado, nós não somos estrela, somos discípulos de Jesus, assim como os nossos outros irmãos. Deus nos separou para o ministério pastoral, mas não somos a estrela da igreja. Tá certo? Não somos a estrela da igreja. Nós somos o líder da igreja que o Senhor nos colocou ali, é claro, mas não somos a estrela. Pelo contrário, somos servos. Um dos maiores exemplos que Jesus deu no seu ministério, enquanto aqui na terra conosco, foi quando ele colocou seus discípulos sentados e pegou uma bacia com água e foi a lavar os pés do discípulo. O que ele ensinou ali? Serviço. Que aquele que quiser ser servido, na verdade, ele tem que servir. Tá? Então você imagina o próprio Mestre, o próprio Senhor, o próprio Salvador servindo, lavando os pés. Foi o que Jesus fez. Então eu e você não podemos ser diferentes. Tá? Então não somos estrela, temos que ser servo. E para isso precisamos admitir a nossa pobreza espiritual. Meus irmãos, alguém que se acha autossuficiente jamais vai admitir que precisa de Deus. Jamais. Muito cuidado com isso. Muitos líderes, muitos crentes, eles às vezes estão caminhando aí no abismo, a um passo da queda. Sabe por quê? Acharam que não precisam mais de Deus. Se acham suficientemente, né, abastecidos espiritualmente, de maneira que não precisa mais orar, que não precisa mais ler a Bíblia, que não precisa fazer um culto doméstico. Ele acha, não, já tem talento. Né? Se eu sou pastor, já tenho uma boa oratória, o pessoal gosta da minha mensagem, o pessoal se diverte me ouvindo, o pessoal gosta de me ouvir, e aí ele se acha autossuficiente, que tem o talento, e se esquece da dependência da oração, do estudo da Bíblia, de andar com Deus, de se arrepender dos seus pecados. Me lembro até hoje de uma ilustração contada por um pastor, que ele chegou no gabinete dele e orava: Senhor, eu sei que eu preciso me arrepender dos meus pecados, mas me ajude a enxergar o meu pecado para que eu possa me arrepender, porque eu não consigo enxergar o meu pecado. Me ajuda a enxergar. De repente, como que se soltasse ali igual você está vendo aqui, a minha estante cheia de livros, ele viu um livro que ele tinha pego há anos emprestado de alguém e não tinha devolvido. O que é quando você pega uma coisa emprestada e não devolve? O que é isso? Fala para mim. Eu acho que é roubo, né? E aí, Senhor, me arrependo do meu pecado, porque eu roubei esse livro, vou devolver. Né? É claro que ele fez isso não por vontade própria, às vezes a pessoa esquece, tá? Mas é só para dizer para os irmãos como que às vezes a gente acha que é muito certinho, não é. Jesus disse que nós pecamos até pelo pensamento. Tá? Então eu e você precisamos sim reconhecer que precisamos de Deus, precisamos nos arrepender, precisamos buscar diariamente ao Senhor, porque nós não podemos viver sem Ele. Tá? Quem sabe esse foi o erro daquelas igrejas que estavam ali descritas na Ásia, né? Como eu disse, as igrejas ali descritas no Apocalipse, quando o apóstolo João então destaca isso, né? E aí lembrando aqui da carta à igreja de Laodiceia, a partir do versículo de número 14, né? Está dizendo aqui, olha, no versículo 15, conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Aí tem uma linguagem figurada aqui, uma comparação, tá, com o sistema das cidades naquela época de receber água fria ou água quente, tá? E aí, muitas vezes, a água, quando chegava morna, não sei se você já percebeu que a água morna, ela quase que não serve para muita coisa. Ou é quente ou é frio, não é assim? Já experimentou tomar uma água morna? É claro que água quente também ninguém bebe, mas um café bem quente você bebe, não bebe? Agora, um café morno, já ninguém gosta de beber, né? O café tem que ser quente. Da mesma forma que um refrigerante tem que ser frio, né? Senão ele não tá bom. Você já tomou um refrigerante morno?
né? Alguém diz assim, que nem uma água choca, não é verdade? É muito ruim. Então, aqui é uma comparação, estou citando assim, uma coisa mais atual para você entender, porque naquela época, como eu disse, eles citavam ali o sistema, tá, de coleta de água, de chegada de água nas cidades. Tá? Era uma coisa mais do contexto deles, que eles vão entender melhor, ou entenderam melhor naquela época. Tá? Então, para nós hoje, é só entender, né, que o meio termo, ele acaba sendo algo muito ruim. Você precisa, na verdade, tomar uma decisão. E aí a decisão aqui é entender que eu e você precisamos, né, de Deus. Precisamos admitir que somos pobres espiritualmente, que temos necessidade do Senhor. A Bíblia nos ensina aqui nessa carta, né, que nós temos que nos examinar à luz da palavra. Né? Versículo 20, né, diz um texto que é muito conhecido de mim e de vocês também. Né? Chegou aqui também a Alcené Carvalho, Deus abençoe sua vida. Tá? Bom, então Apocalipse 3, versículo 20 diz assim, ó, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que é ouvir a voz, irmãos? Não seria ouvir a palavra? Confere comigo, né? Quando Jesus está dizendo aqui, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, significa ouvir o quê? Não é a palavra? Tá? E aí o que eu pergunto é o seguinte, está ouvindo a palavra de Deus? Está escutando a voz do Senhor, batendo no seu coração para promover mudança na minha e na sua vida todos os dias? Porque é isso que o texto está dizendo. Escutar a voz quer dizer escutar a palavra. E aí, ficar só no ouvir é muito bom, né? Quantos sermões bons você já ouviu e ficou assim, puxa, que sermão bom. De repente você está ouvindo essa lição aqui, que baseado na palavra do Senhor, que lição maravilhosa. Muito bem, primeira parte já foi, né? Ouviu a voz do Senhor, quer dizer, ouviu a sua palavra. Mas aí o que vem depois? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, abrir a sua vida para uma mudança, tá? A palavra do Senhor, meus irmãos, ela só vai ser útil, tá? Se você ouvir a palavra e aceitar a palavra. Seja bem-vinda também, irmã Noêmia e irmão Oséias, Deus abençoe. Você precisa ouvir a palavra e recebê-la, abrir a porta do seu coração. Então, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, quer dizer, ouvir a palavra, e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Interessante que a porta, tá? Essa aqui é uma porta que só se abre por dentro, tá, irmãos? Você está na sua casa, só você pode abrir a porta da sua casa. A chave aí da porta da sua casa, só você tem, tá bom? E aí só você poderá abrir, tá? Então, primeira coisa para que a gente possa receber o verdadeiro avivamento nas nossas vidas, isto é, se encher do Espírito, reconhecer que nós precisamos dele. E quem reconhece isso vai buscar ao Senhor, tá? Vai buscar produzir os frutos do Espírito, vai buscar as coisas de Deus, vai ocupar a sua mente com as coisas de Deus. Lembra o que a Bíblia diz lá em Filipenses, no capítulo 4, né? O verso 8, se me lembro bem, deixa eu localizar aqui, ó. Acho que é o versículo 8. Vamos ver aqui, Filipenses, capítulo 4, verso 8. Olha o que diz aqui esse texto. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que está falando aqui? Ocupar a nossa mente com coisa boa. Cuidado com o que você deixa entrar na nossa mente. Sabe por quê? Porque as nossas decisões, elas nascem na nossa mente, tá? Um pecado, como diz a palavra, ele nasce fruto da concupiscência. O que é concupiscência? É o desejo da carne, é o desejo, quando a pessoa deseja o pecado, aí, se ele não combater, ele peca, tá? Porque o desejo nasce aqui, ó. As nossas vontades nascem aqui. Por isso você tem que ocupar a sua mente com coisas muito boas. Segundo passo, para nós experimentarmos o avivamento. Lembrar que, ó, não existe avivamento sem quebrantamento, meus irmãos. Segundo Crônicas 7,14 fala de quebrantamento. Se o meu povo, lembra aí? Recita comigo aí na sua casa, ó. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar
que é humilhação? Quebrantamento. Então, se humilhar e orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Né? Segundo Crônicas 7:14, um texto que a gente já tem até decorado, tá bom? Então, quebrantamento. Se a gente não se humilhar diante de Deus, reconhecendo que a gente precisa dele, nós não vamos experimentar avivamento. Tem muito crente por aí, tem muito líder cristão por aí, tem muitas igrejas por aí se achando autossuficiente e elas estão errando justamente em deixar de buscar a Deus e se esquecer de que elas precisam de Deus. Tá? Então, primeira coisa para receber o avivamento, pobreza espiritual. Somos pobres espiritualmente, precisamos de buscar a Deus. Segundo passo é arrependimento e confissão de pecado. Como é que você está diante disso? Acabei de falar que é segundo Crônicas 7:14. Se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. O que é se humilhar, meus irmãos? Se humilhar não é reconhecer que a gente é falho? Ou é reconhecer que a gente é bom, que a gente é maravilhoso? Se humilhar isso é reconhecer que a gente é suficientemente espiritual, melhor e maior do que os outros? Isso é humilhar? Não tem tanta gente fazendo isso? Tem muitos crentes, meus irmãos. Eu estou falando sempre para os crentes, por quê? Porque essa palavra de hoje ela é direcionada para a igreja, para os crentes, para dar uma sacudida mesmo nos crentes. Tem muito crente que ele se acha tão mais espiritual do que o outro, que ele olha os outros crentes de cima para baixo, sabia? Ele não tem humildade. É como assim? Não, de mim sai virtude, sai poder. O outro crente é mais fraco do que eu. Tem muitos crentes assim, tem muitas denominações que colocam isso na vida dos seus membros. E nós somos melhores, nós somos mais espirituais. Esse é o primeiro passo da queda, sabe? Porque Deus não tolera arrogância. Deus não tolera um crente arrogante. Agora um crente quebrantado, humilde, tá? Isso agrada a Deus. Tá? Isso é um passo para o avivamento, arrependimento, confissão de pecados, tá? Alguns admitem que pecaram e mesmo assim não fazem nada a respeito. Tem muita gente que sabe que está pecando e ele não faz nada a respeito disso, ele não procura se consertar, mas quer ser um crente avivado ou quer buscar o avivamento. É aquela questão, é o crente termômetro. O que é o crente termômetro? Mas que eu falei mesmo no início, diferente do crente termostato, nessas duas comparações aí, o termostato é uma pecinha que ela muda a temperatura, geralmente tem no ar-condicionado. Por quê? Porque ela regula ali a temperatura e ela muda a temperatura do ambiente. Agora o termômetro faz o quê? Só mede a temperatura, ele não muda nada, ele vai lá e mede a temperatura, só isso. O crente termostato é aquele que ele chega e ele promove a mudança no ambiente que ele está. Por quê? O avivamento vem de dentro para fora. O crente termômetro é aquele que vai só medindo. A nossa igreja aqui, não vou ficar aqui não, porque essa igreja é fria. Eu não quero mudar a minha vida não. Quero chegar numa igreja boa, uma igreja movimentada, uma igreja avivada. Então ele vai procurando aqui e ali, né, igrejas que na visão dele são igrejas avivadas. Agora ele não quer fazer nenhum conserto com a sua vida. Ele não vai ser avivado nunca. Por quê? Porque um dos passos do avivamento é confissão de pecado e arrependimento. O que é arrependimento? É só dizer eu errei? Não, isso aí é confissão. Arrependimento é dizer eu não vou fazer mais isso. Não vou fazer mais isso. Chame o seu pecado pelo nome. Não fica aí, né, driblando Deus. Deus conhece tudo, meus irmãos. Ele sabe aqui a minha vida. Eu posso chegar lá na igreja, pregar no púlpito lá e mostrar uma aparência e você acha que Deus não sabe quem sou eu, quem é o pastor Sérgio? Ele sabe quem eu sou. Da mesma forma que ele sabe quem é você também. Tá? Então o arrependimento, a confissão de pecados e o arrependimento é uma questão importante para nós estarmos recebendo o avivamento nas nossas vidas. Isto é, sendo um crente fervoroso, um crente avivado, um crente realmente com a vida consagrada, tá bom? Sem querer espiritualizar muito ou mistificar muitas coisas. Isso é decisão, é questão de razão, racionalismo. Eu decido, né? A Bíblia nos ensina muito sobre isso. Eu decido fazer coisas boas, eu decido ser alguém bom, eu decido orar, eu decido ler a Bíblia, eu decido amar, eu decido perdoar. E tem gente que só quer confundir essas coisas com sentimento, com emoção. Não, decisão. A fé é uma decisão. Por quê? A fé é quando eu decido caminhar com Deus, apesar de eu esperar uma coisa que eu não estou vendo ainda. Não é isso que diz lá?
né, em Hebreus 10, Hebreus 11, firmamento em alguma coisa que eu não vejo ainda, mas que eu sei que vai acontecer. Então, as minhas decisões eu vou tomar baseado naquilo que eu espero que vai acontecer. Isso é fé. Não é emoção, não vou sentir fé. Eu vou ter fé, eu vou decidir pela fé. É isso, né? Algumas vezes nós confessamos os nossos pecados, nós nos colocamos diante de Deus rapidamente, tudo numa trouxa só. Por exemplo, Senhor, perdoa os meus pecados. Beleza. Mas a gente às vezes tem medo de dizer, Senhor, perdoa o meu pecado da mentira, perdoa o meu pecado da desonestidade, Senhor, eu fiz isso hoje de errado. Isto é ser específico. Meus irmãos, Deus já conhece a gente. Não precisa a gente ficar ludibriando Deus, né? Querendo generalizar as coisas para dizer assim, eu estou num grupo, Senhor, eu sou pecador mesmo. Seja sincero com Deus, tá? Seja realista com Ele, Senhor, eu fiz isso hoje. Eu peguei um livro emprestado e não devolvi, Senhor. Isso é pecado, eu não devia ter feito isso. Eu fiz uma mentira hoje. Falei uma mentira no meu trabalho, falei uma mentira com a minha esposa, ou vice-versa. Enfim, qualquer coisa que seja, você sabe, né? Peça ao Senhor que te mostre. E Ele vai te mostrar, muitas vezes, o pecado, né? E lembra da síndrome de Gabriela, que eu falei aqui no início? Tem muitas pessoas que são assim. O que é a síndrome de Gabriela? É baseado naquela música, né? Ela tem uma frase que diz assim, eu nasci assim, sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Tem muito crente que é assim, tem muita gente que é assim. Ele acha que nasceu daquele jeito, ou ele acha que o ambiente que ele cresceu era daquele jeito, e aí o que ele faz? Não vou mudar, vou ser sempre assim. Está errado. O marido diz assim, você me conheceu desse jeito, agora aguenta. Opa, peraí, é claro, né, que a esposa casou com você naquele jeito, mas isso, se você é um crente, você está com um pensamento equivocado. Marido que diz para a esposa, eu sou desse jeito mesmo, não vou mudar, tem alguma coisa errada aí. Ou o crente que diz assim, eu sou desse jeito e não consigo mudar ou não vou mudar, opa, tem alguma coisa errada aí. Por quê? Se o Espírito Santo está na nossa vida, meus irmãos, ele mostra os nossos erros, as nossas falhas, e ele vai nos ajudar a consertar essas falhas. Ele vai caminhar conosco, é só você querer, é só eu e você querermos. Tá? Então essa síndrome de Gabriela não é algo de um crente avivado. Um crente avivado é aquele que vai dizer assim, poxa, eu cresci num ambiente ruim. Erro, mas eu não vou ser assim. É o poder da escolha, meus irmãos. Poder da escolha. Quantas pessoas, assim como eu, vieram de lares que não eram crentes? Nem todo mundo que está me ouvindo aqui agora nasceu, como a gente diz assim, num berço cristão. E às vezes tem gente que nasce em berço cristão e depois se desvia. Tá? Mas nem todo mundo nasceu num lar cristão, que desde a sua infância foi ensinado no Evangelho. Não, pessoas tiveram que se converter. Quantos estão me ouvindo aqui agora tiveram que ter uma mudança na sua vida? Por quê? Porque não aprenderam daquele jeito, não nasceram num ambiente cristão, né? Não viveram num ambiente cristão. Quantas pessoas, meus irmãos, às vezes viveram num ambiente de bandido, mas um dia, quando eles tiveram o poder da escolha, decidiram seguir a Jesus. Deus nos deu livre-arbítrio e nós temos o poder da decisão. Nós temos o poder de decidir o que queremos escolher para a nossa vida. Então escolha o arrependimento, escolha uma mudança de vida. Acaba com essa síndrome de Gabriela na sua vida, tá? Você pode ter nascido desse jeito, crescido desse jeito, mas você não vai morrer desse jeito. Você vai mudar a sua vida sim. Por quê? Que diz Paulo, em Cristo nós somos o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O que é isso? Conversão, arrependimento. Quer ser um crente avivado? Arrependa-se, confesse os seus pecados e se arrependa deles. Esse é o segundo passo. Então nós já vimos 2 passos aí para a gente ser um crente avivado. Admitir a pobreza espiritual, admitir que precisamos de Deus e também a confissão e arrependimento dos nossos pecados. O terceiro passo, né, que é o último passo dessa lição, a gente está chegando aqui no final, tá? Me dá só mais uns minutinhos para me terminar esse terceiro passo e a gente vence aqui o estudo de hoje. Tá? O terceiro passo é procure fazer a vontade de Deus. Então, olha, você já reconheceu que precisa de Deus, você já buscou a Ele, arrependendo-se, confessando seu pecado e se arrependendo, e agora? Vamos procurar fazer a vontade de Deus, tá? Vamos reconhecer que precisamos de Deus,
Vamos olhar firmemente para Deus. Abre aí sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 1. Vou abrir a minha rapidamente aqui, para me ler o texto para você. Hebreus 12, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Né? Que corrida é essa? É a corrida com Deus, é viver uma vida com Deus. Então você que está me ouvindo agora, tá? Tira tudo que te embaraça, que te atrapalha de ter uma vida com Deus. Se arrependa se for preciso, busca o Senhor e procura fazer a vontade de Deus. Isso é um compromisso que você renova com o Senhor. Tá? Procurar fazer a vontade de Deus é renovar o seu compromisso de andar diariamente com Ele todos os dias. Tá? É procurar fazer a vontade de Deus, conhecendo a palavra, colocando ela em prática. É coisa simples, desafiadora. Não estou dizendo que é fácil, não. Eu digo que é simples porque a palavra de Deus é simples. Tá? Ela é simples para nos ensinar. Nós aprendemos sempre que a lemos. Mas, ao mesmo tempo, né, ela é desafiadora. Jesus chega a dizer que a gente tem que tomar a nossa cruz a cada dia e seguirmos a Ele. Aquele que quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que é cruz? É um fardo, é um peso. Agora, é claro, Jesus diz também lá em Mateus 11, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Quer dizer, Ele vai estar conosco e Ele só vai deixar vir sobre nós um peso que nós podemos carregar. Mas é um peso. Quer dizer, isso significa compromisso. Isso significa que nós temos que fazer alguma coisa que muitas vezes vai ser difícil para nós. A carne, meus irmãos, a carne sempre vai querer fazer as coisas que nos levam a pecar. A maioria das vezes, a carne sempre vai querer nos fazer pecar. Por isso, nós queremos andar em espírito, isto é, vamos então fazer aquilo que agrada a Deus. Nós precisamos mudar e obedecer ao Senhor. Uma vida que o Espírito Santo tocou não tolera mais o pecado. Tem que deixar para trás. Tem que deixar para trás. Não pode conviver com o pecado. Você não pode ter um pecado de estimação. O que é o pecado de estimação? Aquele pecado de estimação é aquele pecado que eu sei que é pecado. É como se ele virasse assim, um bichinho de estimação meu, né? Está ali comigo diariamente. Eu sei que é pecado e convivo com ele. Olha, para Deus não tem pecado de estimação não, tá, gente? Muito cuidado com isso, tá? Despertamento é comunhão, intimidade com o Senhor, que se manifesta no anseio de agradá-lo em todas essas coisas. Então vamos procurar agradar ao Senhor com a nossa vida. Esse é o passo do avivamento. Se você quer ser um crente avivado, procure agradar a Deus, procure fazer escolhas de acordo com a palavra de Deus. Só aquele que ama verdadeiramente o Senhor é capaz de viver de uma maneira que o agrade. Jesus disse, meus irmãos, que se nós quisermos permanecer nele, ele usa até uma figura, né, de linguagem, né, uma parábola, uma metáfora, que se nós quisermos permanecer nele, nós temos que também fazer aquilo que agrada a ele. O que agrada ao Senhor? É a sua palavra, é o Evangelho de Jesus. A gente até tem o costume de dizer assim, é o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João. Não, é o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, o Evangelho de Jesus, segundo João, o Evangelho de Jesus, segundo presenciaram, eles escreveram. Mas o Evangelho, isto é, as boas novas, as notícias, a palavra é de Jesus, tá bom? Que a gente possa, né, ser motivado pelo amor. Uma coisa interessante aqui, ó, que o amor a Deus seja sua motivação para buscar uma vida santa, para se afastar do pecado, para submeter cada área de sua vida ao domínio de Cristo e para ter o coração cheio do Espírito Santo. Falar sobre o amor, rapidamente aqui para terminarmos. O amor também é decisão, meus irmãos. É claro que você pode também regá-lo com sentimento, pode. Mas o amor é decisão. O que Jesus fez por amor? Deu a sua vida. O que Deus fez por amor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Sentiu só a compaixão pelo mundo? Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Qual a decisão de Deus? Deu o seu Filho unigênito. Né? Jesus, na cruz, né? Ele sentiu perdão, ele estava sentindo uma dor ali terrível. As pessoas estavam zombando dele ali na cruz. Já pensou?
O Senhor Jesus sentindo dor de morte. A Bíblia diz que o seu suor saía como que gota de sangue lá desde a oração. Imagine agora já na cruz, ali sendo crucificado e as pessoas zombando dele. O que Jesus faz? Perdoa. Você acha que Jesus estava ali morrendo de sentimentos de amores, apaixonado por aquelas pessoas ali, né? Ah, que pobrezinhos, que pessoas boas. Não, vocês são miseráveis, né? Vocês são uma raça de víboras, como ele já tinha dito lá. Vocês estão com o coração de vocês distante, mas eu perdoo vocês. E aí Jesus ora: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Decisão. Perdoar é decidir. Amar envolve decisão. Podem esses sentimentos, essas decisões aí virem carregadas de sentimento? Pode. Mas não vai contar só com sentimento, não. Se você for esperar o sentimento de perdão ou de amor vir sobre você, não sei quando você vai perdoar, não. Não sei quando você vai amar a Deus se você for esperar esse sentimento aparecer, não. Decida, tá? Então, faça as coisas para Deus com amor. Esse amor que decide, que me faz, né, caminhar com Ele, que me faz forçar diariamente a orar, a ler a Bíblia, a entregar a minha contribuição, a servir a Ele no ministério, a fazer uma coisa boa. Meus irmãos, nós não temos muitas vezes vontade de fazer boas coisas. A gente tem que decidir, dizer: não, hoje eu vou ajudar alguém, hoje eu vou ler a Bíblia, hoje eu vou orar, hoje eu vou me arrepender, hoje eu vou consertar esse erro, hoje eu não vou pecar. E aí tem que lutar contra isso. O apóstolo Paulo diz assim: olha, o bem que eu quero fazer, eu tenho dificuldade de fazer, eu não faço muitas vezes, e o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. O que ele está falando ali? É a luta do espírito contra a carne. Que muitas vezes a gente não vai querer fazer o bem, a gente não vai querer andar com Deus, não vai ser facinho assim, né? Escolher: eu quero ir para a igreja hoje, eu quero fazer uma coisa boa. Tem dia que nem para a igreja a gente quer ir, e quando eu digo igreja aqui, né? É verdade, assim, tem dia que nem para participar de um culto eu quero ir. Mas eu me insisto, eu vou. Vou por quê? Porque eu decidi amar o Senhor. E amar o Senhor está acima de qualquer sensação, qualquer sentimento, qualquer vontade minha. Lembra da vontade de Jesus antes da crucificação? Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Será que por causa daquilo Jesus deixou de ser uma pessoa que nos amava? Por querer outra coisa? A vontade nossa muitas vezes é essa. A gente não quer sofrer. Isso é humano. E Jesus estava ali também com 100% da sua humanidade, sofrendo. E aí então, ele disse: se for possível, passe de mim esse cálice. Mas aí o desejo, a decisão de fazer a vontade de Deus, qual é o restante da oração? Contudo, se cumpra a sua vontade e não a minha. É isso que Jesus fez, e se cumpriu a vontade de Deus, com sofrimento e tudo. Então, muitas vezes, para fazer alguma coisa boa para Deus, a gente vai ter que decidir, insistir, tá? Para se arrepender, para consertar, né, uma vida de pecado, a gente vai ter que lutar. Não vai ser fácil. Tá? Jesus não disse que seria, tá? Então, eu encerro aí essa terceira lição, lembrando aí os 3 passos para nós sermos aí um crente avivado. Qual é o primeiro? Admitir a sua pobreza espiritual, isto é, precisamos de Deus. Segundo, confissão e arrependimento dos pecados, então eu preciso me converter, me arrepender, confessar os meus pecados. E terceiro, eu preciso desejar, decidir diariamente fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Eu espero ter contribuído para o seu aprendizado. Tá? Como eu disse, a palavra do Senhor nesses dias tem sido uma palavra desafiadora. Ela tem sido mesmo uma espada que entra na nossa vida, no nosso coração, e às vezes nos fere, né? A espada é para isso. Então ela fere a nossa alma. Com que sentido? De mostrando: olha, se conserta, se humilhe, confessa o pecado, faz a vontade de Deus. Então essa é a palavra do Senhor, mas isso é o melhor para nós, né? Romanos capítulo 12 diz lá que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A carta que Paulo escreve aos Coríntios diz que Deus tem preparado coisas que mente nenhuma imaginou, que homem nenhum imaginou que poderiam ser feitas, mas que Deus preparou para aqueles que conhecem a Ele. Segundo Crônicas 7,14, o que diz lá: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Olha aí, ó, eu ouvirei dos céus, vai ouvir a nossa oração,
perdoarei os seus pecados, o Senhor vai purificar a nossa vida e sararei a sua terra. Isto é, vai ouvir a nossa oração, vai sarar a nossa terra, vai restaurar. Está com pecado na sua vida? Lembra lá da carta de João, né? Se confessarmos os nossos pecados, né? 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que eu e você possamos permitir que o Espírito Santo esteja nos enchendo a cada dia. Enchei-vos do Espírito, é o texto dessa manhã, Efésios 5, 18. É uma ordem, não é um pedido. Aqui nós temos uma ordem de verdade para nós. Enchei-vos do Espírito. E enchei-vos do Espírito é uma ação que deve ser contínua, tá? Se você fizer esses 3 passos, o Espírito Santo irá encher a sua vida. Tá? O enchimento é a parte do Espírito, mas a permissão ou preparar o terreno para isso é parte nossa. Como? Reconhecendo que somos pobres espiritualmente, confessando o nosso pecado e se arrependendo e procurando fazer diariamente a vontade do Senhor. Fazendo isso, seremos pessoas avivadas, cheias do Espírito, crentes fervorosos, que apesar de qualquer dificuldade, jamais abandonarão ao Senhor Jesus. Assim como a história está repleta dos heróis da fé, vai continuar repleta desses heróis, vão surgir muitos heróis ainda nos nossos dias. Por quê? Porque eu e você vamos nos encher diariamente do Espírito Santo, isto é, permitir e controlar a nossa vida, não é se encher gotinha pessoal. O Espírito Santo é pessoa, ele é o próprio Deus, então ou ele vem de vez ou ele não está nada. Então, se ele está de vez na sua vida, nós vamos produzir os frutos do Espírito para a glória do Senhor. Vocês devem constantemente, continuamente deixar que o Espírito Santo tome conta da sua vida. O avivamento pode começar a partir desse momento, tá? E jamais vai acabar. Que Deus nos abençoe, que Ele possa aí continuar falando ao nosso coração. Essas lições têm sido assim espetaculares no meu entendimento. Por quê? Porque elas falam muito da atualidade, de como os crentes têm vivido hoje, as igrejas, e como eu disse, ela vai confrontando. Não se esqueça de que a palavra do Senhor como espada, ela nos confronta, e que bom que ela faz isso. Ela não massageia o nosso ego. A palavra do Senhor não é uma caixinha de promessa que a gente só tira versículo de autoajuda, não. A gente tira versículo que nos leva a arrependimento também. Por isso, eu e você devemos ler a Bíblia e orar todos os dias, tá bom? Que Deus te abençoe. Passamos aí um pouquinho do tempo, mas também, meus irmãos, eu falei 2 lições praticamente, tá? E aí, agradeço por você ter ficado comigo, a todos que participaram, tanto os de perto quanto de longe, os membros da igreja, quanto aqueles que visitaram a nossa página e participaram conosco, aqueles que vão ouvir o estudo gravado de hoje. Espero que tenha feito o estudo e não tenha tido nenhum travamento, né? Eu acho que pelo retorno aí que o pessoal tem me dado aí, eu acho que a transmissão hoje, graças a Deus, foi boa. Que bom! Eu já estava até preocupado com esse estudo, falei, meu Deus, será que é o estudo? Né? Será que os empecilhos para mim não falar dessas coisas que estão aqui? Porque tentei falar domingo passado, não consegui, tentei falar na quinta, não consegui, mas graças a Deus vencemos e falamos hoje. Né? Se o inimigo tentou atrapalhar, não conseguiu, porque Deus é maior, não é verdade? Deus é maior, tá? Então vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pelo estudo. Eu espero que você tenha um dia também na presença do Senhor e que você procure diariamente ser um crente avivado na presença de Deus. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço pela tua palavra que nós temos em nossas mãos para podermos estudá-la. Muito obrigado, porque ela é fonte de vida, ela é o alimento para o nosso espírito, ela é a nossa luz, é o farol, ó Deus, que conduz-nos diariamente. Nós te agradecemos porque nós temos ela em nossas mãos. Muito obrigado pela sua palavra. Que a lição de hoje, meu Deus, possa ficar gravada em nossas mentes, que nós possamos, ó Deus, caminhar segundo a sua vontade, que nós possamos reconhecer que somos pobres e precisamos de Ti, que cada dia nós possamos confessar e nos arrepender dos nossos pecados, que a cada dia nós possamos nos multiplicar em crentes que desejam fazer a Tua vontade. Que o Senhor abençoe todos que estão me ouvindo nesse momento, aqueles que haverão de me ouvir depois, que cada lar, cada ambiente de trabalho, cada um possa, ó Deus, ser uma pessoa que esteja debaixo do Teu cuidado, da Tua graça. Nos dê um dia ou um restante de dia na Tua presença.
É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Que você tenha um dia na presença do Senhor. Te convido para logo mais estar junto conosco na transmissão do culto da igreja ao vivo, lá do templo, né, às 18 horas. Presta atenção, não mais às 19. A gente também vai antecipar por questão da internet. Então, o culto de logo mais, a transmissão ao vivo, às 18 horas. Você vai poder assistir depois ou participar depois acessando a gravação, mas ao vivo, às 18 horas. Que Deus te abençoe. Tenha um domingo na presença do Senhor, em nome de Jesus.